Bom, eu passo para o Tiago, porque ele vai anunciar aí mais um tema importante tratado pelo Lula em outra reunião e também chamar mais um vídeo. Vai lá. Exatamente, né, Toninho? Nesse encontro, né, que foi organizado aí pelo governo francês, né, em Paris, né, um suposto encontro aí para, sei lá, um novo pacto, né, financeiro mundial, né, com base aí no que envolvesse aí questões climáticas, né? O Lula voltou a dizer aí que, né, segundo ele, não dá, né, não é possível uma parceria estratégica, né, e um parceiro aí que faz uma carta adicional, né, com ameaças, né. O Lula, nessa fala aqui, né, o Lula está falando aí sobre o acordo, né, Mercosul, União Europeia, né, ele já tinha falado sobre isso sobre essa ameaça na segunda-feira, né, no conversa com o presidente, né, e ele coloca aí ele já tinha rejeitado, né, esse acordo, falou que esse acordo não passaria, né, dentro do que estava sendo colocado, né, um acordo aí que queria incluir, né, as demandas governamentais, né, um acordo que feria de morte a indústria nacional, falou que não daria para ser aceito, né. Evidentemente que, dada a crise econômica que o mundo se encontra, né, a União Europeia não aceitou, né, esse rechaço aí do Lula sobre o acordo, né, e resolveu aí impor aí, né, fazer uma chantagem, né, ao presidente, né, caso não fosse aceito o acordo, né, que o Brasil poderia sofrer aí com sanções, né, sanções inclusive que tem esse viés ambiental, né. A imprensa, né, portuguesa correu aí atacar o Lula, né, coloca aí que o Lula teria chamado de ameaça aquilo que eles entendem por exigências, né. Ou seja, né, não seria uma chantagem, né, você falar assim, ou você aceita, ou vamos impor aí uma sanção econômica, né. Bom, essa bandeira aí essa bandeira ambiental, né, é utilizada aí para fazer dos governos que se opõem, né, a esse tipo de acordo, né, que é análogo aí o que seria a ALCA, né, o de livre comércio aqui na América, né, que foi rejeitado, né, por grande parte aí dos países latino-americanos, né, porque tinha um impacto destrutivo, né, para a economia desses países, né. Então, você precisa criar aí uma forma de passar esses governos, né, que não estão de acordo com esse tipo de acordo, né, passar eles como vilão, né. Então, a questão ambiental, né, ela vem sendo utilizada aí, né, para atacar esses governos, como a gente já viu aqui no caso da exploração aí do petróleo, né, na foz do Amazônia, né, que era aí foi um embargo totalmente ideológico, né, não tinha nenhuma questão técnica, né, muito pelo contrário, né, a Petrobras, aí os cientistas apresentaram aí que não havia problema nenhum, né, em explorar esse petróleo, né, que contribuiria para o desenvolvimento econômico, né, para o desenvolvimento da indústria nacional, né, e também para a geração de emprego. Bom, a gente tem um vídeo aí do Lula sobre essa questão. As instituições de Bretton Woods não funcionam mais e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade. Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. É o que estamos vendo na Argentina hoje. E nós estamos vendo
a pobreza crescer em todos os continentes. A Dilma sabe o que nós fizemos para acabar com a fome. Ela agora é presidenta do Banco dos BRICS, ela agora pode preparar lá a caneta para assinar os empréstimos para o Brasil e para outros países mais pobres, porque nós vamos fazer a diferença. E tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Eu não sei por que Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar. Por que eu tenho que comprar dólar? Então essa é uma discussão que está na minha pauta. E se depender de mim, ela vai acontecer na reunião dos BRICS, que será em setembro. Bom, tá aí, né, o Lula aí no seu pronunciamento, né, nesse encontro, né, falando aí também, né, sobre outras questões, né, de que ele mesmo coloca que não foi lá só para falar da Amazônia, né, que não tem sentido nenhum, né, falar de ter um clima que ele colocou, né, como um clima bom, né, e os povos do mundo aí morrendo de fome, né. Então foi lá para fazer essa crítica, né, ao imperialismo, né, o controle, né, desses fóruns internacionais, né, o controle aí sobre o Banco Mundial, né, que exerce uma atividade criminosa, né, e colocar aí o BRICS, né, como uma alternativa, né, para o desenvolvimento dos países atrasados. É isso aí, Tony. Ok. Bom, voltando para mim, vou destacar aqui a repercussão, a crítica feita pela direita, o Estadão, né, o Estado de São Paulo, ou a gente poderia dizer o Globo francês, o jornal Libération, né, destinado aí ao público, não destinado, né, um jornal claramente direitista, né, dos setores mais conservadores. Ele publicou matéria intitulada, logo na capa, Lula, a decepção, né? Que é para registrando qual é a crítica, né? É porque o jornal ficou desapontado, logicamente, com as críticas que o Lula fez em próprio território francês, né? Só para lembrar, tá aí, ó, olha a capa aí do La Libération. O Lula, na semana passada, o parlamento francês, dominado pela direita, votou contra o acordo do Mercosul, apoiando a fixação de novas exigências ao Brasil, a pretexto, né, o pretexto da vez, né, é a política de proteção ambiental, né, querendo estabelecer novas exigências. E o Lula falou que tudo isso aí é chantagem, né, é um negócio que não dá para ter parceria assim, e falou grosso, né, o Lula não baixou a cabeça, e o Liberação está reclamando. Bom, e além disso, né, além de fazer tudo isso, o Lula ainda foi lá e falou para o público francês e foi aplaudido, né, por uma multidão na França, mostrando aí o prestígio que ele tem, inclusive entre amplos setores da... Bom, aí ele diz o seguinte, que o jornal disse o seguinte, que a derrota do Bolsonaro nas eleições causou um certo alívio, mas que os países ocidentais tinham esquecido que o ex-metalúrgico, 3 vezes chefe de Estado, não era alinhado com as suas ideias. Ele era esperado, citação do Libération, ele era esperado como Messias, mas sua imagem se ofuscou um pouco, né? O jornal criticou aí o fato, saiu numa campanha dizendo o seguinte, eu ouvi declarações de que o Lula não é amigo, é um falso amigo dos ocidentais, né? Foi publicado, inclusive, essa manchete, quer dizer, que o Lula seria um falso amigo dos governos capitalistas, imperialistas. É quase uma homenagem ao Lula, né? A crítica, e nesse caso, né, de um jornal direitista, um jornal dos setores do grande capital da direita francesa, são uma verdadeira... Mostra, inclusive, como eles sentiram o golpe, né?
as declarações do Lula tiveram uma repercussão e chegaram aí a esse nível de ganhar um destaque, aí, uma confrontação com o jornal dos jornais mais importantes da burguesia francesa, né? Ele reclama o seguinte, que o Lula é de um anti-americanismo primário, né? Isso porque eles gostariam de ver o Lula capacho, submisso, aí, né? Quem sabe até fazendo continência para a bandeira dos Estados Unidos, como fazia o Bolsonaro, né? E o Lula vem fazendo críticas nos discursos de ontem, de hoje. O Lula fez críticas diretas, inclusive, né? Quando criticou aí o poder do dólar, quando criticou o fato de que as instituições internacionais não funcionam, ninguém respeita. Num discurso, o Lula falou claramente que ninguém respeita nada, né? Que são tomadas decisões e que ninguém respeita e que ninguém faz cumprir, que essas instituições internacionais estão todas falidas, né? Bom, o Lula tem se mobilizado aí. Ontem, também nessa viagem, nessa semana, por exemplo, ele se reuniu com o presidente sul-africano, e é um dos integrantes do BRICS, que vem se articulando também aí a favor de um plano de paz, né, em relação ao confronto provocado pelos Estados Unidos e pela OTAN, envolvendo a Rússia e a Ucrânia, né? Política que nem de longe interessa aos Estados Unidos, né? Então, ficou muito evidente, né, o Lula agindo aí numa política de clara oposição, e a imprensa capitalista, né, a imprensa burguesa reclamando.